Me chamo Carlos Henrique, sou mobile developer na Globo, né, no time do Cartola FC, então curto bastante compartilhar conhecimento, e aí acabo atuando como speaker, como às vezes ajudando a galera a organizar eventos, né, estou tentando aí criar um canal no YouTube, né, amo jogos eletrônicos, com a maioria da galera de tecnologia, cinéfilo e músico nas horas vagas aí, que tá difícil essas horas vagas. A guitarra tá ali, as cordas já estão quase enferrujando. Então, eu vou falar um pouco desse cara, do Glitch, né, mas precisamente sobre o flow de trabalhar com Glitch, né. Então, assim, eu começo falando sobre o Glitch Flow. Vou dar meio que um overview aqui nesse momento sobre os flows dos Glitch que nós temos, né. Então, primeiramente é o Glitch Flow, que foi criado em 2010 pro Vincent, né. Ele é baseado em duas branches, né, então tem a branch principal, com a vida infinita, né, e temos a branch que seria uma branch que não é a principal, que é a branch de desenvolvimento, né. Então, basicamente, durante todo o ciclo de vida do Flow, a gente acaba deixando mais complexo. Então, assim, temos a branch principal, que é a Master, né, que essa tem vida infinita. Na verdade, as duas têm vida infinita. E a Developer, né. Geralmente, elas são as branches principais, né, que, vamos dizer que não tem fim em suas vidas, né. E as features, essas sim, elas morrem em algum momento, né, depois que as features são mergeadas no developer. Temos hotfix, né, são as branches de correções ali, né, e as branches de release. Esse, esse é o esquema do Gitflow, né, então você trabalha com a master, você trabalha com a developer, você trabalha com as branch features ali que a gente cria, e hotfix. Bacana da galera do B, né, que organizou, porque o Christian falou ali do Git DevOps ali, né, do GitOps ali, estão explicando um pouco mais ali na parte do CI em si, criar, e essa é aquela parte onde os desenvolvedores vão subir, né, todas essas branches para o CI e ver aquelas pipelines lá funcionando e como funciona. Foi bem bacana essa jogada. Porque aqui é mais no dia a dia mesmo do dev que está codando e vai subir para o CI. Então, basicamente, a gente tem Pode crer que foi pensado, hein, Carlão? A gente tenta deixar as toques alinhados aí por tema. Foi boa. Imagino. Não, mandaram bem exato, parabéns. Então, a gente tem, né, o Glitchflow tem essas branches aí, então, assim, acaba deixando um pouco mais complexo, porque então a gente tem uma branch master, uma branch developer e uma branch de release. Teoricamente, as features e as hotfix, essas branches a gente deveria jogar para o developer, né? E ele fazer buildar uma app de QA em si, tudo ok, jogaria para master, que seria a release. Mas aqui a gente tem a release, né? Então, o que a gente faz é dela a release e depois joga para master. A master seria a principal de todas, né? Então, tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, uma das vantagens é a nomenclatura das branches, né? Que segue um padrão, assim, torna bem fácil de compreender, né? Como a gente viu lá, isso é bem bacana. Então, as features, né, elas são chamadas de features, porque a gente vai desenvolver novas features, né? Que são os próximos lançamentos, enfim. E é ideal quando é necessário haver várias versões em produção. Então, assim, e isso do Gitflow, tem uma doc deles, né? Lá que o cara criou, a comunidade também ajudou. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que, né, a gente vai pegando ali, que é um make and doc do Gitflow. E aí se diz isso, que é ideal com várias versões em produção. Então, assim, se você quer manter, sei lá, 3 versões da sua aplicação em produção, esse cara é um cara ideal, né? Você consegue separar ali, né? Então, a gente tem um branch de release, uma de master e uma de develop, então dá para manter. Os hotfix, como a gente tinha falado ali, né, necessariamente são para agir imediatamente, né? Então, a gente tem algum problema em produção, etc e tal, a gente gera ali, tem algum status na master, desejado na master, então a gente gera ali para poder criar algo paralelo à master e gerar uma versão, e a release que é para lançamento mesmo, né? E já aponta para produção. Elas permitem que muito, né, pequenos bugs ali sejam corrigidos para ser preparados, né? Os metadados para prod, nas de release. Mas também tem suas desvantagens, né? Então, quais são as desvantagens? A história do Git se torna ilegível, assim, bem difícil de você ler e entender como está no histórico do Git, porque você tem tantas branches assim, e
se num time grande você acaba ficando um pouco confuso, né? Se não tiver um certo cuidado. Então, uma estratégia de Feature Branch, ou desenvolvimento de Feature Branch, e desenvolvimento baseado nas branch, ou branch única, né? Talvez pudesse ser alguma coisa melhor, mas acaba sendo que a gente também tem essa divisão da master development que é considerada redundante, que torna a entrega contínua e a integração contínua mais difíceis. Porque a gente tem a release e a master developer. Sei que tem gente na comunidade que ama o Gitflow, que usa o Gitflow, mas assim, estou dizendo aqui a minha opinião, e o que eu tenho visto também em alguns times acontecendo, e mais na frente eu vou falar o que, como lá no Cartola, no antivírus a gente usa, mas deixa um pouco complexo, porque é redundante, né? Então você tem códigos duplicados em algumas branches, e que, de certa forma, no final, todas elas vão ter a mesma coisa, porém você cria outras branches separadas para trabalhar em si e depois mexe para elas, né? Como o próprio Git fala, é bacana para se ter várias versões, porém tem essa desvantagem de se tornar redundante e mais difícil a integração contínua, né? Não é recomendado quando é necessário manter uma versão única em produção. Tipo, isso é fato. A comunidade viu que o Gitflow não é recomendado, não é algo de boa prática para quando a gente necessita ter mais de uma versão de produção, manter uma versão única, na verdade, de produção. Porque se tem uma única versão, tipo, se tem muitas branches, sabe, parece um canhão para uma coisa mais de boa. Etapas extras, para obter um código em produção. Então aqui a gente tem várias etapas, né, para poder obter um código em produção. Como eu falei, você tem, por aumentar a quantidade de branches, você acaba tendo mais etapas de levar, né, cada um a um ali. E o merge, né? Mergear a branch de lançamento da develop com a release na master, né? Tipo, então, isso é confuso, sabe, para os times. E acaba você vendo muitas pessoas parando e perguntando, muitos devs de times perguntando, cara, vamos mergear para onde? Mergear para qual lugar? E aí, mesmo a gente falando, cara, não, agora esse aí é para developer, né? Vamos testar primeiro, etc. Mas muitas das vezes, mergear a branch, né, de lançamento que a gente faz a produção, você joga ela para development e depois para release, depois para master release. Isso que traz a confusão, porque a release e a master poderia ser a mesma coisa, porém, no Gitflow são coisas distintas, né? Então eu coloquei ali entre parênteses por causa disso. Não sei se está confuso, mas eu acho que é essa confusão que o Gitflow traz, sabe? Exatamente esse é o ponto, de ter redundância. Então, por que isso, né? Então, assim, e aí a comunidade em si tem haters, né, do Gitflow que chamam o Gitflow de um anti-padrão, né? Porque, tipo, dizem, por essas questões todas que a gente viu de desvantagem, ela acaba sendo mais dificuldade para o time do que ajudando no processo de deploy, de integração contínua e release, né? Então, assim, acaba chamando ele de anti-padrão. Tem uma corrente, tem galera, tem outros padrões que foram criados justamente para ir contra o Gitflow por dizer que ele é um anti-padrão. Mas não, então, eu não acho que seja um anti-padrão. Eu acho que ele tem uma situação certa para um projeto, né? Projeto grande, compilando vários lançamentos, tipo um Waterfall, né, da vida. O projeto que tem ciclos de lançamento agendados ali, sabe? O Gitflow é apenas mais uma ferramenta, seu kit de ferramentas. E desenvolvedor, não acho que, tipo, seja todos os males, sabe? Então, seja um martelo para um parafuso quando usado uma equipiagem. Pode ser um martelo para um parafuso ele. Para equipiagem, sabe? Eu acho. É a minha opinião. E Leonardo da Vinci já falava, né? Simplicity is the ultimate sophistication. Então, a simplicidade é o estágio final da sofisticação, né? Isso não é algo que a gente, não posso dizer, nós meros mortais falamos sobre o Gitflow. Então, não que Leonardo da Vinci me falasse, né? Mas, assim, uma frase dele que é realmente fácil, algo que faz a gente refletir, sabe? Sobre a simplicidade. Num time ágil, eu não acho que pelo menos o Flow seja algo tão benéfico assim. Pode ser que tenha times ágeis trabalhando em si, mas eu conheço poucos. Se eu não quiser, não conheço, na verdade nenhuma. Temos o GitHub Flow, né, que foi criado em 2011. Né, e aí traz as mesmas questões assim, para tentar resolver o problema lá, né, ser um cara a mais para ajudar. Né, qualquer coisa da Branch Master é deplorável. Né, tipo, a gente pode, se está na Master, é para ir para Prod, sabe? Então, é uma das coisas que ajuda. Ele compromete-se com a branch localmente e envia regularmente seu trabalho para
comprometer-se, né, com o ambiente local e enviar regularmente esse trabalho para o ambiente nomeado no remoto. Isso foi um dos problemas, porque às vezes a gente tem a nossa ambiente local e você não atualiza ela com o remoto. A gente não envia ela para o remoto. E aí ela anda, a remoto anda e você fica para trás e isso gera um problema. Então a gente foi comprometer-se com isso. Essa talk que eu tô falando aqui, na verdade, foi uma talk que eu dei pro nosso time lá de iOS do Cartola. Quando a gente tentar encontrar um caminho para a felicidade, né, como eu disse aqui. Então, essa talk foi esse start para nós lá podermos ter um caminho mais fácil com o fluxo de Git, né, no nosso time. Então, assim, tudo isso que eu tô falando aqui foi algo que a gente acordou lá e seguimos, né. Então, aqui, inicialmente, mais uma comparação em si. Então, voltando, quando a gente precisa de feedback ou ajuda, ou achar que a branch está pronta, né, para ser merge, né, a gente abre uma solicitação para pull request. Tipo, isso é algo do próprio GitHub Flow. Isso é interessante. Porque tem que ser isso, né? Eu acho que tá ok, ou se eu vou precisar de ajuda, algum feedback, alguma coisa, eu vou abrir, né? Achar que tá pronto, eu abro para um pull request. Nada normal aqui, né, até então. Assim que for mergeada e enviada ao master, ela já deve ser deployada. Tipo, que aí a situação do deploy do Delivery, né, integration com CI/CD, né, Continuous Integration e Delivery Integration. Enfim, tô meio aqui nervoso. Mas ajuda nisso, né? Então, o GitHub Flow parece ser até mais rápido, né, no seu processo de entrega, de produção, sabe, de código. Tem suas vantagens, né? É melhor para Continuous Delivery e Continuous Integration, né? Versão única de produção, né? Tipo, então a gente tem uma versão de produção que é uma só, não temos várias, né? Tipo, branch vai ter várias versões. Isso pode ser ruim para um time que precisa ter várias versões. E, assim, ela é amigável, sabe? Justamente para entrega contínua, né? Integração contínua. Então, a gente viu que ela é bem direta ao ponto, né? E é uma alternativa mais simples ao GitFlow, sabe? E esse é um flow do GitHub, né, uma empresa conhecida. E é ideal, como a gente viu aqui, para se manter uma versão de produção. Então, tipo, tem um flow que tem um flow parecido com esse do GitHub, cara, que você vai ser feliz. Então, mas tem suas desvantagens também, né? Nada na vida é tão bela. O código de produção pode se tornar estável mais facilmente, né? Porque o que acontece com isso? Muitas das vezes não são adequados quando precisa dos planos de liberação. Quando você tem um plano de liberação né, ali agendado, e o código também pode se tornar estável, porque você tem agora uma master, né, que é toda deployada. Você ter essa branch só na produção é meio que inseguro, sabe, para alguns. Porque se der algum problema nela, você não tem outra branch safe para você fazer um rollback ou gerar outra versão daquela branch rapidamente, sabe? Então, óbvio que tem maneiras de você voltar do Git a versão do commit anterior, enfim, mas você já está ali meio que sujando o seu histórico, sabe? Então fica meio ruim isso. Então pode tornar mais instável, né? Bem mais fácil. Então, os planos de liberação que a gente falou, né? Então, se você tem um plano de liberação ali também não é muito adequado, e também não é recomendado quando várias versões em produção são necessárias. Como você vai manter, você apenas tendo uma branch master ali para mandar e ter todas as versões. Aí, novamente, sempre tem um jeito, né? A gente pode criar tags, né, e voltar ali, vai e volta, mas enfim, não é uma boa prática também isso. Temos o GitLab Flow, né? E as 11 regras dele, que foi o que o nosso amigo estava falando agora sobre o GitLab Flow, no GitLab. E aí temos o Flow também do GitLab, que foi criado em 2014. Então a gente vê que tem em 2010 foi o GitFlow, em 2011 o GitHub Flow e agora o GitLab Flow. Assim, todo mundo tentando criar o seu Flow porque aqueles não atendiam, sabe? Algumas equipes ou a maioria das pessoas. A maior diferença entre o GitLab Flow e o GitHub Flow são as branches de ambiente que tem no GitLab Flow, por exemplo, o de teste de produção. Porque virar projetos que não tem porquê de implementar, não será possível, enfim, não faz sentido implementar em produção toda vez que a gente for mergear, sabe, uma branch. Então,
Se eu não vou jogar para produção, então para que eu vou ter... por que eu não vou ter uma de teste? Então, assim, essa é uma das questões. Então, as 11 regras, né? O que ele usa? Usa Fleetwood Bench, sem commit direto na master, né? Então, trabalha com Fleetwood Bench, que é uma coisa boa. Teste todos os commits, não apenas aqueles que na master. Então, assim, não é só o que vai para a master, naquele teste, que é para ser testado, ele pede para ser testado também todos os commits, né? Executa todos os testes em todos os commits, se esses testes forem executados por mais segundos, execute-os em paralelo, realize reviews do código antes de no merge, no master, né, não depois. Isso aí eu acho que é meio que comum para todo mundo, né? Os deployments são automáticos também, né? Ele fala que tem que ser automático, né? Então a toca do nosso amigo ajuda a ser isso automático, com base em dentes ou tags, né? A gente estava falando das tags. As tags são definidas pelo usuário, não pelo CI. As releases são baseadas em tags. Os commits, né, nunca são rebased. Então, assim, é uma outra coisa que o GitFlow também fala, GitLab Flow. Todo mundo começa no master e volta ao master, né? Então, tipo, a gente puxa do master e volta para lá. Não tem uma, né, paralela ali. Corrige os bugs no master primeiro e libera os branches depois. São coisas que são das regras do GitLab Flow, sabe? E as mensagens de commit refletem a intenção, né? Devem refletir. Acho que isso é algo em comum também a todos os flows, porque não é só no GitLab Flow que tem que ter a mensagem refletir o que realmente você está querendo subir. Opa, tem mais um. Tá. E aqui a gente vai para as vantagens, né? O Continuous Delivery Integration, né, são, né, melhores, né? Tem a facilidade também, diferente do GitLab, do GitFlow. Então, também tem versão única de produção, parecida com o GitHub. O histórico do Git será mais limpo, né, menos confuso e mais legível, né? Por essa sugestão de ser rebased, né? E as desvantagens, né? Ele é mais complexo do que o fluxo do GitHub. O GitHub ainda pareceu ser mais simples, né? Então, para a equipe ágil, talvez seja melhor. E ele pode se tornar também complexo, como o GitFlow, quando você precisa manter várias versões em produção. Então, assim, essas são as desvantagens do GitLab Flow. E, cara, temos ainda o OneFlow. O OneFlow foi concebido uma alternativa mais simples do GitLab Flow, né? Ele foi criado em 2015, né? Menos prejudicial, né, como fala aqui. A principal condição precisa ser satisfeita para usar o OneFlow é que cada vez, para a nova versão de produção, seja baseada na versão anterior. A maior diferença entre o OneFlow e o GitFlow é que ele não tem branch de desenvolvimento, né? Então, assim, teria de release, teria as outras branches, né, e a da master. Aí eu vou falar das vantagens, depois eu ainda vou entrar no qual, como Cartola nós fazemos lá no MTMOS. Então, ele tem versão de produção única, né, também. O histórico do Git será mais limpo, menos confuso e mais legível. É flexível de acordo com as decisões da equipe, né? Então, assim, o OneFlow, ele tem a facilidade de, cara, é muito da questão da equipe, como quer trabalhar, né? Então, ele é flexível, ele não determina, tem que ser isso. E as desvantagens. Não é recomendado para projetos com entrega contínua e implementação contínua, né? Então, assim, a gente tem essas questões também, né, das desvantagens. E as features tornam mais difícil a integração contínua. Delivery contínuos, né? Não é recomendado quando é necessário manter uma versão única em produção. Pode se tornar confuso, né? Então, assim, problemas de flow, né? E aí, perigo, né? Vamos ver. O GitFlow recomenda merge, mas é uma má prática para featureless branch. Tem gente na comunidade que diz que não é, que, enfim, que tá ali para poder ver o ponto, etc e tal, mas tem uma grande quantidade de pessoas, né? Muitas pessoas que sim, que acham que merge para branches, né, para featureless branch, é uma má prática. Eu sou uma delas também, que acho que isso é uma má prática, não ajuda, dificulta muito. Vamos falar por quê. Assim, o time com mais ou menos, tá? Aproximadamente 7 devs. Aí tá a fonte, tá, dessa imagem, e aí justamente de um flow. Olha como que fica o histórico, né, do projeto desse time. 7 devs, aproximadamente. Olha como que fica o histórico. Se der algum problema nessa aplicação e você tiver que voltar a alguma versão aonde estava funcionando a aplicação antes de ter tido as releases, como você faz para achar nisso, sabe? Olha
olha a árvore desse projeto, como, eu não sei se vocês acham dessa forma, mas assim, falar a palavra, bagunçada, sabe? Zoada. Tipo, é um melelê do caramba aí, sabe, de coisas. Então, assim, torna difícil, sabe, o debug aí. E aí a gente teve esse problema também no time do Cartola, de chegar a um ponto de, porque tinha essa, já vinha, né, há um bom tempo essa regra de trabalhar com flow mesmo, que ele, justamente ele ia usar o merge. Então a gente usava o merge, etc. E quando a gente viu, cara, foi pra ter um problema, vamos voltar a versão, beleza, vamos achar onde tava funcionando. Rapaz, porque merge atrás de merge, né? E aí, tipo, traz esse problema. Vou explicar mais ou menos, né, a diferença do merge e para não fazer o merge, o que é a diferença de cada um. Agora, o mesmo time, mas usando Rebase. Olha como a árvore, o histórico de desenvolvimento do time fica mais, sabe, clean. Tipo, para debugar alguma coisa, para achar onde cada coisa foi inserida aqui, é muito mais fácil do que você achar, sabe, no outro histórico. Então, assim, vou colocar agora uma do lado da outra. Então, assim, qual árvore? Eu não sei, uma pergunta que eu faço, assim, para quando eu falo dessa questão para os devs. E qual árvore você preferia se deparar, né, ao debugar um problema? Cara, acho que qualquer dev falaria, cara, a da direita, né? Porque o da esquerda tá bem bagunçado. Para você ler, entender ali as coisas, enfim, voltar, enfim, é mais complexo do que desse lado. Acho que qualquer dev falaria, cara, eu prefiro debugar essa árvore aqui da direita, bem mais limpa, né? Então, assim, essa é a questão, sabe, uma das que, para mim, das questões cruciais que o Gridflow vacila, né? E aí uma explicaçãozinha, aí, não, opa, tá certo. Então, o que é o merge, né? O que é o rebase, tá vendo? O merge em si, aí tem essa animação, né? O que o merge faz, o que o rebase faz. O merge em si, ele pega, né, o seu trabalho de duas branches e joga, sabe, né, mescla, né, para um novo commit lá na frente. Então, ele gera um novo commit, né, e de merge, que é o nome, o commit de merge, de tudo que ele juntou. Já o Rebase é diferente. Ele pega o que está vindo da master, do developer, que seja da branch lá, pai lá, e joga para baixo do que você está trabalhando. Ou pega o seu, né, como está no GIF mostrando, e joga para cima. Então o histórico fica linear, sabe? Você entende o que cada um tá acontecendo ali, o que entrou, o que não entrou. Então, assim, é mais claro. E aí eu botei ele Rebase a vida, né? Assim, merge é uma boa quando queremos ter uma marcação, sabe? Assim, isso é comum na comunidade. Isso é batido já na comunidade. Cara, você quer ter uma marcação de alguma coisa que algo entrou ali, você faz o merge, porque ele vai gerar um commit de merge, né? Então, ele meio que marca, pum, tá, aqui, sabe? Entrou um épico, entendeu? Geramos tal versão aqui, etc. Tipo como foi, mas como parece ali, ó, merge branch hotfix, entendeu? Então entrou um hotfix ali. Ali você que tá marcando, né? Então, não faz sentido ser um merge, sabe? Agora, para outras coisas, não, senão fica aqui, esse melee todo que fica do lado ali. Então, a diferença basicamente é esse, do merge pro rebase. Então, assim, prefiro o rebase ao invés do merge. A vida do time vai ser muito mais fácil, mais linda e bela do que for com merge. Cara, rebase é a vida. Eu botei aí. Acho que tá repetindo aqui, né? Como eu falei, né, de novo. Então, assim, com qual branch agora, com qual árvore você prefere se deparar, sabe? Para debugar um problema que aconteceu. Imagina, deu um problema em produção, subiram algo em produção, falhou CA, enfim, não assistiram o ataque do nosso amigo do Christian passado, não configuraram o CA, sei lá, enfim. Mas deu problema em prod. Como você vai depurar? Ou nem precisa chegar em prod, né? Quebrou na development mesmo, antes da branch que a gente gera release. Quebrou ali, mas aí você precisa depurar a árvore. Pô, qual delas você quer realmente se deparar? Se você trabalha só com merge, né, abrir por request e fazer merge, ou pegar coisa da development e jogar na sua feature branch, com merge também, provavelmente você está lidando com árvore desse tipo do lado da direita. Agora, se tudo que você faz é com rebase, provavelmente você vai estar com a árvore da esquerda. E aí é a decisão sua, do time, de, cara, qual quer seguir, sacou? Bom, o que eu faço, tá? Esse é um conselho do amigo Carlos aqui, e foi o que eu falei também pro time. O que eu faço sempre, eu deixo configurado depois, óbvio, que o time começa a trabalhar com Rebase, etc. Ou às vezes não.
Porque isso, a grande questão, às vezes, também são o esquecimento. A galera, às vezes, não é que queira fazer o merge, deseja só fazer o merge. É porque, às vezes, está no automático. Você dá um git pull ali e, automaticamente, o git já faz ali o merge. Então, você consegue configurar para o seu git pull já vir com Rebase, né? E não só Rebase, né? Vem com stash também, vem com follow tags, né? Enfim. Então, o que eu faço geralmente, eu vou no git config e boto ali no pull, Rebase por. Então, assim, todo pull que eu for dar ali, dar um git pull, ele já vai fazer com Rebase e não vai fazer mais com merge. Já trabalhei em times que o dev esquecia, o dev simplesmente esquecia, dava git pull, e putz, cara, foi merge, e agora, não sei o quê. E aí cara, faz isso aqui, você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai precisar esquecer, lembrar, na verdade, que já vai estar configurado. Então, até nisso, o Git traz essa facilidade pra gente dev, sabe? Você poder colocar uma tag dessa tipo, cara, pronto, deixa o Git faz o trabalho. E aí, eu acho que já falei de várias vantagens e desvantagens de vários flows, porém, foi o que eu falei, levantei lá. Quais são os problemas de flow, né? Master developers são redundantes, são os pontos que eu levantei. Sendo desnecessariamente complexo, para que ser complexo? Né? Quando você precisa reverter alterações de outra pessoa por causa de conflitos que acontecem durante o merge, e a incapacidade de encontrar a versão correta daquele histórico. Esse é um problema também em alguns flows. Confuso para qual bench ou mudança deve ser realmente enviada. Isso acontece com tanta frequência que pode ser chamado até de erro padrão, sabe? Tipo, para onde eu vou enviar? Não sei se na equipe de vocês já passaram por essa situação, mas acontece, é bem comum. Iniciar uma branch a partir de outra branch, que é errado, né? Ou terminar uma branch mergeando com a branch final, tipo, também é errado. Isso é uma prática. Né? Não construir, né, uma versão real do commit, né? Não terminar aquela versão real do commit que é posteriormente marcado com o suposto, né, número de versão, ou seja, não colocar uma tag ali, sabe? Se for para justamente, isso também é algo ruim. Esquecer de marcar um lançamento, né? Eu tipo, de uma release porque houve um commit na master, né? Na master, tipo, sabe? Alguém fez alguém fez uma release e esqueceu de marcar, cara, esse commit é um commit, essa release tem um commit, uma tag, enfim, não marcou. Então ia acidentalmente alterar o local de lançamento em vez de criar um novo, sabe? Tipo, você faz do local, às vezes, faz o lançamento da sua máquina, não sobe para o CI, e aí você não gera tag, não gera commit de release, e as pessoas, pô, mas qual foi a tag da release? Qual foi a commit de release? O que entrou na release? Ninguém sabe. Porque alguém fez no local, sabe? Então, ou fez direto na master, né, direto no CI, que deveria ser proibido, né? Mas alguns times liberam isso no CI também. E aí as boas práticas, né, que todo mundo tem que levar para... Assim, isso é a par, a GitFlow, GitHubFlow, OneFlow, tipo assim, são boas práticas que você tem no seu time, tá? Então, vida curta para suas branches. O cara, isso é uma branch, ela não pode ser eterna, tem que ter vida curta. Evitar mergear featureless branches em featureless branches, né, tipo, antes de... sei lá, eu acabei aqui uma tarefa, subi para um pull request para o time avaliar, vou puxar outra tarefa, né? Acho que já é uma prática meio com waterfall isso ali. Puxar uma tarefa. Aí o cara puxa porque é meio que parecido com essa tarefa aqui, não é nem parecida, mas que ela vem dessa tarefa aqui, e aí o cara vai gera uma branch dessa feature branch. Só que, cara, essa nem foi aprovada se tiver mudança, né? Então, não vamos fazer isso. A master deve estar com a pipeline sempre em estado verde, isso acho que o nosso amigo lá falou, né, também, que, cara, tem que estar sempre verde, não pode estar quebrada, senão é um perigo para o time. Tratar a master como um envio de código para a produção, né, já que muitas das vezes a pipeline do CI empurra para o lançamento. Então, ter a master como, cara, a branch de release é uma boa prática, porque acaba sendo que, cara, o que entrou ali é que vai para a produção mesmo, né. Então, pô, você não vai ter problema. São boas práticas que se você aderir ao seu time, ao seu dia a dia, cara, vai ter, sei lá, 0,1% de problemas, ou 0,01% de problemas. Sim. Eu te digo isso de toda a verdade, sei lá, por experiência, sabe? Então, o que a gente acabou seguindo ali, né? O mesmo que o GitFlow, né? Mas essas questões abaixo. A vida curta para as branches, né? As branches têm que ter vida curta. A release deve estar com a pipeline sempre em estado verde. Tratar o CI como um envio de código para produção, já que muitas vezes a pipeline do CI puxa para lançamento. Fazer sempre rebase da development para a sua branch. Nunca usarmos o merge para development ou para branch local. E responsabilidade do dev de atualizar sua branch.
Então, assim, por que isso? Assim, a gente coloquei Cartola Flow porque a gente pegou o Git Flow e incluímos mais coisas. Então a gente colocou o nosso flow aqui, né? É o que eu disse lá atrás, né? Tipo, cara, você não precisa se moldar aquele flow, sabe? Você sabe o que são as boas práticas, que são as mais práticas, tenta ver alguns dos flows que já existem, tenta adequar para o seu dia a dia, porque acho que é muito disso, sabe? Do que vai ser melhor para o seu time, melhor para o seu projeto. Então não tem qual flow é ruim ou errado, ou certo ou errado. Tem as boas práticas e as mais práticas, né? Então, assim, deixar a tua branch infinitamente desatualizada, isso é ruim. E aí foi, tipo, regras, né? Vida, tipo, rules, né? Cara, vida curta para branch sempre. Fazer sempre rebase da developer para sua branch. Nunca usarmos o merge para developer branch. Responsabilidade do branch. Foi duas slides, assim, que a gente, na verdade, eu trouxe as questões, essa que a gente já tinha conversado, e essa aqui é que a gente definiu. Cara, isso aqui a gente não pode esquecer. Só que tem que ser sempre isso aqui. E, galera, é isso a tal, que, tipo, a ideia era mais ou menos passar aí um caminho melhor para você, dar um overview dos flows que existem hoje, né, de Git, e, e mostrando seus pontos positivos e negativos, como o Cartola agiu aqui, né, qual é o nosso flow, o que aconteceu, como é essa questão toda de trabalhar com os flows e os problemas que podem dar, e qual foi a regra que nós preferimos usar. Então a gente chama de Cartola Flow, mas é isso, porque a gente usa o Git Flow com esses adendos. Então, assim, tem nos ajudado muito, tá? A gente tem tido, assim, pouquíssimos ou nenhum problema de merge request. Cara, a gente tinha muito. Nossa, a Rebase era horrível de fazer. Era horrível, era horrível, era horrível. E a gente resolveu, seguindo essas questões aqui, esse foi o nosso. Cara, hoje o Git não é mais um problema pra gente, o Flow, né? Não, a árvore do Git não é mais um problema pra gente. E, assim, é lindo o histórico assim, de ver, sabe? A linha ali, pô, na vertical. Então, assim, para debugar hoje, a gente nem precisa debugar porque agora tá tão liso, sabe? A gente não precisa debugar antes, cara, porque um dos problemas também de boa prática é essa, você tem um merge, merges que às vezes você passa por cima de um código de outra pessoa, que ele gera um commit, né? Então, o próprio, automaticamente, o Git faz isso, ele pega, mescla tudo e gera um commit. E, às vezes, aquilo que está entrando, se você aceitar, passa por cima de que o dev fez, e aí entra o problema. E como você vai achar isso? Então, assim, é mais ou menos isso aí que estou deixando para a galera. Aproveitem, sei lá, enfim, acho que tem disponibilizado isso no meu LinkedIn, se não me engano, acho que lá esse slide. Mas é isso que a gente usa, e, cara, a gente não tem mais problema nenhum com o CI, com o Flow de Git, cara. Resolveu milhão de vezes pra gente. Tá muito bom, muito liso. E aí, para finalizar, vem para globo.com.br, temos vaga. Isso aí é meu canal lá no YouTube lá. Só falei que tô tentando manter, já tem um ano. E, cara, essas aqui são as fontes, né, que eu tirei lá para fazer essa pesquisa de flows, etc., saber o que é ruim, o que é bom, ver o que tem no mercado, enfim. Essas são as fontes que eu tirei para fazer essa apresentação aí. E obrigado. E é isso.